No judiciário, 20, 30 anos atrás, não se ouvia muito o trabalho do psicólogo, a não ser como especialista em psicologia clínica. Mas hoje, cada vez mais, o psicólogo é chamado para o atendimento a menores infratores, a problemas de família, né? No esporte, né? Tem crescido muito a procura por psicólogos, não só para esportes coletivos, né? O mais famoso em termos de história do esporte no Brasil foi o psicólogo da seleção brasileira de 58. Pela primeira vez se ouviu falar num psicólogo trabalhando com a equipe. Mas hoje em dia, mesmo naqueles esportes individuais de alta competição, esses profissionais todos costumam contratar um psicólogo, assim como você pode contratar um personal trainer para se manter em forma. Esses profissionais que competem sob muito estresse, eles costumam contratar psicólogos. Então, a expansão da profissão é muito grande e normalmente a ideia tradicional de profissão é uma coisa que está muito ultrapassada já. Ela é muito mais ampla, há muito mais oportunidades de trabalho do que se pensaria 20, 30 anos atrás. É bom que os nossos jovens vejam isso, que é mais uma opção profissional, além de médico, engenheiro, advogado, psicólogo. Está aqui uma formação. Vamos perguntar aqui ao professor Todoroff, quando ele se formou lá na Universidade de São Paulo, ele fez uma licenciatura e depois fez um bacharelado. Bacharelado primeiro e licenciatura. Bacharelado primeiro e depois a licenciatura, porque evidentemente a licenciatura é para formar o professor de psicologia. Sim. E significaria que há também oportunidades de ensino no primeiro ou segundo grau para o psicólogo? Naquela época havia. Tanto que, enquanto estudante, eu cheguei a dar durante um ano aulas de psicologia da aprendizagem no ensino normal. Naquela época, o normal era parte do ensino médio. Depois disso, a legislação mudou e até recentemente não havia muita possibilidade. E essa questão de bacharelado e licenciatura é mais um acidente histórico na implantação dos cursos de psicologia no Brasil. Os cursos, eles começaram simultaneamente na PUC do Rio de Janeiro e na USP em 1958. Não havia ainda uma lei que regulamentasse a profissão do psicólogo. A lei é de 1962. Então, quando os cursos foram criados, eles foram criados dentro das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras. Como havia filosofia, como havia ciências sociais, criaram psicologia na mesma estrutura de 3 anos para bacharelado. E se alguém quisesse uma autorização para ensinar no ensino fundamental, médio, ele faria o 4 anos de licenciatura. Então a psicologia começou assim e depois, quando a profissão foi regulamentada, ela foi regulamentada para 5 anos e o que os cursos fizeram foi acrescentar disciplinas profissionalizantes no 5º ano. Nós levamos mais de 40 anos com essa estrutura e só recentemente foi aprovada as novas leis as diretrizes para os cursos de psicologia e se saiu dessa camisa de força que era o bacharelado de licenciatura. Então hoje a psicologia tem um curso que é o psicólogo de 5 anos. 5 anos. Faz o mesmo vestibular e, obviamente, disputa. E depois o mercado de trabalho continua bom para que se forme em psicologia, o senhor acha hoje? Continua, como eu estava dizendo, a cada ano que passa, mais e mais áreas se abrem para o trabalho do psicólogo. Desde que os cursos foram implantados, eu acho que nós nunca tivemos um problema. Eu lembro nos anos 70, com cursos sendo abertos de psicologia, já havia essa reclamação. Olha, são cursos demais sendo abertos, esse pessoal não vai ter o que fazer. Em 76, de 76 a 82, eu trabalhei como conselheiro no Conselho Federal de Psicologia, fui eleito, servi durante 6 anos, e um dos estudos que eu fiz foi mostrar que a expansão
número de psicólogos empregados era fantástico, era coisa assim para mais de 10% ao ano, e dava para prever que mesmo com aqueles novos cursos sendo abertos, haveria emprego. E isso numa época em que havia praticamente 3 orientações só, ou era na educação, ou era no trabalho, ou era na clínica. Hoje tem muito mais do que isso. O doutor João Cláudio nos falava da importância e do crescimento da psicologia no Brasil como profissão, mas ele mesmo, terminado o seu curso na Universidade de São Paulo, foi contratado pela Universidade de Brasília e assumiu um cargo de instrutor na carreira universitária que ele seguiu depois ao longo de toda a vida, até aposentar-se. Mas nesse período ele veio para Brasília como instrutor. O que fazia? Qual era o papel do instrutor nessa carreira, professor Teodoro? Para ver como a profissão já tinha começado a todo vapor. Eu estava ainda no fim do 2º ano do bacharelado na USP, e já fui contratado pela General Electric para trabalhar como psicólogo na área de análise de cargos, remuneração e pesquisa de motivação de pessoal. Quando eu estava terminando o bacharelado, meu 3º ano, eu fui convidado pela professora Carolina Bori para vir para Brasília com um grupo que vinha implantar o curso de psicologia aqui. Eu deixei o meu emprego na General Electric e vim em troca de uma bolsa da Universidade de Brasília. Então, a UNB começou com a contratação de grandes nomes, como a professora Carolina, e junto com esses grandes nomes, jovens que eles achavam que eram promissores, que viriam para fazer o mestrado na universidade, e enquanto isso seriam auxiliares de ensino, chamados de instrutores. Então nós recebíamos uma bolsa de estudos para fazer o mestrado, e como contrapartida da bolsa nós ajudávamos no ensino. Nós ficamos o ano de 63 todo em São Paulo, na USP, trabalhando, preparando equipamento, fabricando equipamentos que não havia no Brasil, e importar naquela época era impensável, traduzindo material. Foi nessa época que eu traduzi o Ciência e Comportamento Humano do Skinner, para ser usado no curso em Brasília. O nome Skinner, que o professor João Cláudio Dodorff mencionou, é o ilustre psicólogo conhecido do mundo inteiro, B.F. Skinner, que tem uma escola praticamente. Eu acabei, por conta disso, eu acabei sendo o primeiro tradutor para o português de obras do Skinner. Hoje praticamente tudo dele está traduzido e publicado. E o Ciência e Comportamento Humano continua hoje, até hoje, sendo vendido. De referência aqui para os é utilizado no ensino até hoje. Certo. Mas o Dr. Veloff veio já em 64, mas em 1965 ele já foi para o exterior fazer um doutorado. Sim. Exatamente na Universidade Estadual de Arizona, Arizona State University.